Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos internautas, você que está conosco neste horário, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, aprove a Deus mais esta oportunidade, nos dá para juntos meditarmos na palavra, adorar a Deus, glorificar o Senhor, aproveitar esse tempo que Deus nos dá, onde podemos, através desses canais, dessas redes sociais, chegar até você e levar uma palavra de Deus. Estamos vivendo dias maus, estamos vivendo os últimos dias e a única palavra que pode nos confortar, que pode nos fortalecer, que pode alegrar a nossa alma é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não passa, a palavra de Deus, ela é eterna. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Dito isto, aqui vos fala o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas, contando com a cooperação na sonoplastia de Diácono Samuel França e Carlos Magno, e você que está aí do outro lado orando por nós, pedindo que a graça de Deus seja sobre nossas vidas para mais um programa na presença do Senhor nosso Deus. Fique conosco, nós vamos estar aqui falando sobre discipulado. Hoje, a nossa lição de número 12 fala sobre discipulado. Nós tivemos um belo congresso de discipulado aqui em nossa igreja e temos algumas experiências para trazer para os irmãos e meditar na lição bíblica desta semana com esse tema maravilhoso. Então, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que esse programa seja uma bênção para a minha vida, para a sua vida, para todos aqueles que ligaram o seu receptor a fim de ouvir algo da parte de Deus. Vamos de música, o primeiro hino do nosso programa, ouçamos Quarteto Gileade louvando ao Senhor. Oh Jonas, oh Jonas, vai a Nínive, vai Jonas. Deus falou assim a Jonas, vai a Nínive pregar. Se escondeu da face do Senhor e para Tarsis foi, tomando um navio, as águas se agitaram. A culpa era de Jonas, o lançaram ao mar. Oh Jonas, oh Jonas, onde estás? Oh Jonas, vem Nínive. A Nínive então não foi Jonas. Nínive A Nínive então não foi Jonas. está no fundo do mar. O Senhor preparou um grande peixe para que a Jonas pudesse tragar. E logo estava Jonas no ventre do peixe. Então ele se arrependeu, humilhado clamou a Deus. Colocado para fora foi fazer o que Deus mandou. Foi Jonas, foi Jonas,
Jonas foi falar de Deus. Ó Jonas, ó Jonas, foi a Nínive, foi Jonas, Nínive, Nínive, foi a Nínive, sim, foi a Nínive, sim, Que maravilha! A palavra do Senhor é conforto para nossas almas, não é? E nós seguimos aqui com o nosso programa, agradecendo a Deus por você que está aí do outro lado, que Deus te abençoe ricamente. Nossa saudação a todos os nossos irmãos, todos os nossos obreiros, em todas as congregações aqui na cidade de São Miguel, no campo e em outras cidades, em outros estados e até em outros países, onde estamos sendo acompanhados através das redes sociais. Que Deus abençoe os nossos missionários, nossos pastores de campo, você que coopera na obra de Deus. Estamos de última hora. Vamos fazer o possível para levar a palavra de Deus o mais urgente possível, porque os dias são maus. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. É tão somente acompanhar as últimas notícias e estamos vendo o mundo em convulsão. Se cumprem aquelas palavras do Senhor Jesus, quando de forma profética, no capítulo 21 de São Lucas, o Senhor Jesus fala exatamente dos últimos dias da igreja na face da terra, e ele disse que ia haver angústia das nações. Estamos em um período de angústia, né? O mundo está angustiado. A angústia das nações aí fala de uma convulsão social. E é o que nós estamos vendo, né? Os hospitais superlotados, um alto índice de mortes, né? Um alto índice de pessoas contaminadas e a ciência no controle, a medicina já no seu limite. E nós só podemos apelar para quem? Apelar para Deus. Esperar a vinda gloriosa de Jesus, porque não temos mais esperança de dias melhores aqui neste mundo. Mas a igreja tem uma esperança viva, uma esperança gloriosa de Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. Portanto, meu irmão, você que está esperando Jesus, não é para estar triste, não é para estar abatido, você está em casa, nesse período de isolamento social, glória a Deus, não é? Passe esse momento, aproveite esse tempo para buscar o Senhor, para reconhecer a sua fragilidade, nossa dependência de Deus, mas também vamos se aproximar mais do Senhor. Crê no poder da oração. Olha, eu sou um eterno dependente da palavra de Deus. E há uma palavra que me conforta muito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Essa palavra é muito forte, sararei a sua terra. Então há ainda um caminho para a igreja, há ainda uma alternativa. As armas, se é uma guerra espiritual, a igreja tem as armas. É a oração, é a humilhação, é a conversão, é a busca da face do Senhor. Se o Senhor quiser passar essa pandemia, Ele tem poder para fazê-lo. E se não, que a igreja seja preparada para o toque da trombeta final. Glória a Deus. Meus amados, vamos seguir com o nosso programa. Nós estamos essa semana falando de discipulado. E nós tivemos aqui em nossa igreja um congresso de discipulado, foi muito abençoado. Trouxemos um pastor de Santa Catarina, um homem de Deus, que nos trouxe ensinos da palavra e um verdadeiro despertamento para a igreja. Eu ouvi de um pastor denominacional uma frase e eu guardei. Ele disse que há igrejas
que a porta do fundo é maior que a porta da frente. E explicou dizendo que há igrejas que ganham muitas almas, mas também muita gente não permanece. E ele dizia, um dos segredos para a permanência do novo convertido é o discipulado, é a integração. Olha, em nossa igreja nós temos um grupo de discipulado. Glória a Deus pela vida dos servos do Senhor que cuidam nesta área. Um departamento de discipulado, que é um grupo de integração. Quando o novo crente chega na igreja, ele não deve ir direto para os departamentos da igreja. Até porque ele não está preparado para conviver com aqueles membros mais antigos, normalmente mais exigentes. Também muitos deles ainda sem uma total conversão, apesar do tempo na igreja. E o novo convertido vai ficar confuso convivendo com essa gente. Mas o grupo de integração são todos quase do mesmo tempo, da mesma época, pensam quase todos iguais, ainda não foram batizados nas águas. Então isso ajuda na integração do novo crente. Imagine você chegar em uma outra família, em uma outra casa, e de repente, para se adaptar ali, para se integrar àquela família com hábitos diferentes, costumes diferentes, não é fácil. Então o discipulado tem essa qualidade, essa característica, né? Então é muito importante a lição que estamos a estudar. E nós temos em nosso portal a matéria exatamente desse congresso que tivemos, né? E eu creio que vai ser de suma importância você ir lá no nosso portal, na área das notícias, e poder ver, né, quanto Deus nos abençoou naqueles dias, aquelas noites, aqueles momentos de estudo da palavra, de formação, né, de novos crentes. Eu creio que esse é um dos segredos em 5 anos de nosso ministério aqui em São Miguel dos Campos, já batizamos mais de 900 pessoas nas águas e todos os meses a igreja está crescendo, recebendo novos membros, novas famílias que se integram, que passam a ser membro do corpo de Cristo, que passam a pertencer à nossa instituição, e em tudo isso o nome do Senhor é glorificado. Alegria é para nós, né? Porque o trabalhador ele é digno, né, de se alegrar com o seu trabalho, né? O próprio Jesus disse, né? O próprio Jesus disse que ia se alegrar com o seu trabalho. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E nós nos alegramos em ver uma pessoa aceitar Jesus e se integrar ao grupo de discipulado da igreja, e logo mais a gente vê-lo cantando na igreja, participando dos cultos. Isso é algo glorioso, não é? Você está aí acompanhando algumas imagens do nosso portal exatamente sobre esse congresso, esse seminário, né? E eu creio que é de suma importância. Que Deus desperte as nossas igrejas, que Deus desperte aos nossos obreiros, que possam valorizar, que possamos, né, valorizar cada dia esse trabalho. Glória a Deus. Que Deus possa levantar na sua igreja uma equipe, né, que tenha vocação, que tenha chamada de Deus, que não faça por fazer, não faça apenas pensando na posição, mas faça por amor às almas, faça por receber de Deus um ministério que vai prestar conta no tribunal de Cristo. O obreiro ele precisa ser responsável naquilo que faz, sabendo que tudo que fazemos será avaliado pelo Senhor, mas também recompensado pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Então que Deus ajude, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, alunos da Escola Bíblica. Você ouve o programa Voz da Escola Bíblica Dominical, e nós temos um compromisso de, nesse programa, estar despertando a cada aluno, cada professor, cada superintendente para continuar fazendo o trabalho do Senhor. Nós damos glórias a Deus que estamos nesse período de isolamento social, né? Um lockdown mais ou menos ainda parcial, né? Mas as igrejas da Assembleia de Deus, as igrejas evangélicas, né? As igrejas receberam esta bênção de poder congregar 30%. E a gente entra nessa brecha dos 30% e faz escola bíblica, e faz culto, e faz ciclo de oração. E tem sido uma bênção de Deus, né, a igreja poder
congregar. Aproveite as oportunidades. Não sabemos até quando. De repente pode fechar-se a porta outra vez, mas aproveitemos as oportunidades. Como disse Paulo aos Efésios 5,16, né? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E na NVI diz, aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Então que Deus ajude a cada um dos nossos irmãos. Vamos em frente, vamos de música, vamos para mais um belo hino nesta oportunidade, meditando com você nessa mensagem maravilhosa na voz do Elias Silva, não é isso? No Elias Silva, vamos, Soldado Ferido, aí essa mensagem fala muito forte ao nosso coração. Ô soldado ferido, o rei conta com você. Você não está sozinho. Aleluia. Uma batalha sangrenta, um soldado foi ferido e perdendo muito sangue não podia lutar. E dizia ao seu companheiro, venha me matar ligeiro, eu não quero mais sofrer. E disse ele, eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, não me decido sozinho, tenho que me consultar. Cante comigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. O rei conta contigo. Oh, aleluia. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer, a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você. Quando o comandante soube o que tinha acontecido, em meio a uma batalha, um soldado está morrendo. E dizia ao seu companheiro, venha me matar ligeiro, eu não quero mais sofrer. Enviou logo uma carta, dizendo ao rei o que se passa, e o rei lhe respondeu, ô soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo. Soldado ferido, Jesus vai te curar hoje, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer, a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você. Jesus conta com você. Esta guerra não é sua, é do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Quando o soldado leu a carta que recebeu de seu glorioso rei, trazida por seu mensageiro, desembanhou a espada e convidou os companheiros para o inimigo enfrentar. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o soldado ferido. Na carta do rei estava escrito assim, o rei conta contigo. Soldado ferido, levante as mãos e adora o Senhor. Receba a cura, levante as mãos bem alto, adora o Senhor. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar.
Glória a Deus. Quero convidar você agora para a meditação na Santa Palavra de Deus. Nós temos um texto, um tanto longo, mas vamos ler a Palavra de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Nós queremos chamar a sua atenção para esta meditação. São Lucas 14, 25 a 33, assim nos diz: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amados, aqui está o texto da Santa Palavra de Deus, que vai ser base para a nossa meditação sobre a urgência do discipulado. Olha, o discipulado deve ser iniciado logo após a conversão. Uma pessoa aceitou Jesus, então imediatamente alguém deve se aproximar, já tomar o seu nome, seu endereço, se prontificar para orar por aquela pessoa, para visitar, porque normalmente no dia seguinte, quando a notícia se espalha que alguém se converteu a Cristo, já aparece alguém para tentar arrancar aquela semente que foi semeada. O discipulado, portanto, é urgente. Eu diria por causa de duas coisas importantes. Primeiro, o novo convertido pode vir a óbito a qualquer momento. Então, temos que levá-lo a uma verdadeira conversão, já que ele se decidiu para Cristo. Segundo, Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí precisamos estar discipulando as pessoas para este momento glorioso. Assim, o novo convertido deve receber ajuda para crescer na graça, crescer no conhecimento que há em Cristo Jesus. São palavras de São Pedro, capítulo 3, 18, diz: crescei na graça e no conhecimento. É importante crescer na graça, crescer no poder, mas também crescer no conhecimento da palavra de Deus. Conhecer as doutrinas básicas da Bíblia é o início da vida cristã. Sem o conhecimento da palavra de Deus, o novo crente não vai se firmar. Os apóstolos foram discipulados por Jesus. Jesus passou 3 anos e meses discipulando aqueles homens. Paulo foi discipulado por Barnabé. Quando Paulo chega na igreja e conta a sua experiência, que havia tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco, logo Barnabé, filho da consolação, filho da exortação, aquele que ajuda, que entusiasma, Barnabé chegou junto de Paulo para lhe dar apoio. Timóteo, aquele grande homem de Deus, foi discipulado por sua avó, Lóide, por sua mãe, Eunice. A sua fé cresceu nos ensinamentos que ele recebeu da sua mãe e da sua avó. Amados, então, para haver crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus, só com o discipulado bem realizado. O discipulado tem esse objetivo,
O discipulador deve ser exemplo em tudo para o novo convertido. E aí eu chamo a atenção dos discipuladores. Até a sua forma de vestir, até a sua forma de falar, a sua maneira de fazer menção dos pastores da igreja, dos líderes da igreja, do grupo de obreiros da igreja. Isso é um espelho para o novo convertido. Ele está ali lhe ouvindo, está olhando para você e está vendo de que forma você trata os seus líderes, de que forma você trata as coisas de Deus, como você veste, né? Como você fala, como você anda. O novo convertido, ele se espelha inicialmente na vida daqueles que estão lhe discipulando. Então, o objetivo do discipulado é tornar o novo crente um cristão forte, né? Espiritualmente, engajá-lo, né? Engajá-lo na obra de Deus, para que ele se sinta útil, integrado na igreja. E é necessário um excelente trabalho de inclusão, né? Nesta fase da vida do novo convertido. Se ele não é incluído na igreja, se ele não é incluído nos trabalhos, se ele não recebe apoio, facilmente ele pode ser enganado. Então vamos para a nossa parte principal da lição desta semana. O que é o discipulado? O que é que entendemos de discipulado? O que é que a nossa lição traz sobre discipulado? Discipulado é o trabalho cristão efetuado pelos membros da igreja a fim de fazer dos novos crentes, isto é, crianças, jovens, adultos, fazer deles autênticos cristãos, cristãos verdadeiros. Esse é o objetivo maior do discipulado, não é? Fazer com que essas pessoas cujas vidas foram alcançadas pelo Evangelho se assemelhem em palavras e obras do ideal apresentado pelo Senhor Jesus, não é? Conforme nós temos em São Mateus, capítulo 28, nós encontramos uma palavra, Jesus falando a respeito, né? E Jesus disse assim, olha, São Mateus 28, 19, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, façam discípulos, ide e ensinai todas as nações. Palavra de Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discipulado deve ter como alvo, como objetivo, levar o novo crente ao batismo. Né? Porque foi Jesus quem deu essa ordenança. Assim como Jesus ordenou, ide pregai o Evangelho, e nós estudamos na lição passada que a evangelização é uma ordem, é um mandamento de Jesus, o discipulado também o é. O mesmo Jesus que disse, ide e pregai o Evangelho. Ele aqui diz, portanto, ide e fazei discípulos. E fazer discípulos é discipular. Né? Então, discipulado é esse trabalho maravilhoso. Jesus disse, olha, ensine a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Façam discípulos, ensine a obedecer tudo que lhes ordenei. É isso aí o discipulado. Né? Ensinando a guardar. Aí ele disse, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então você que trabalha no discipulado, passe isso para os novos convertidos. Diga para eles que é uma ordenança de Jesus. O trabalho que está sendo feito é que Jesus ordenou. Não é o pastor que exigiu. O pastor apenas tem uma visão baseada naquilo que Jesus ensinou. Mas esse trabalho, contem com a ajuda do Senhor Jesus. Contem com a cooperação. Ele disse, olha, ensine eles a guardar tudo que eu ordenei a vocês. E eu prometo a vocês, eis que eu estou convosco. Eu vou estar presente. Eu gostaria que cada discipulador, cada obreiro da igreja, dirigente de congregação, dirigente de campo eclesiástico, pregador, ensinador da palavra, guardasse isso no seu coração. Quando estamos ensinando a palavra, quando estamos levando as pessoas a serem discipuladas pelo que diz a palavra de Deus, Jesus promete, eis que eu estou convosco.
Jesus está presente. Jesus está ao nosso lado para nos ajudar. E ele disse, olha, e isso eu vou fazer até ao fim dos tempos. Na corrigida diz até a consumação dos séculos. Na NVI diz até ao fim dos tempos. Então, até Jesus voltar, ele estará conosco através do Espírito Santo para nos ajudar nesse trabalho glorioso. O discipulado cristão exige voluntariedade. Voluntariedade. São Lucas 14, né? O versículo 26 diz, se alguém vier a mim, é Jesus falando, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, né? Mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o discipulado cristão exige voluntariedade. Tanto por parte de quem está sendo discipulado, como por parte de quem discipula. Tem que abrir mão de alguma coisa. Tem que amar mais a Jesus. Quando Jesus, nesse versículo, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, um dia, uma pessoa me fez essa pergunta, disse, pastor, quer dizer que tem que deixar pai, deixar mãe, aborrecer pai, aborrecer mãe, para amar Jesus? O texto, na verdade, a exegese do texto, não está dizendo que é para você abandonar, deixar, passar, aborrecer. O sentido do texto aí no original é amar mais. Amar mais. Você não vai deixar de amar pai. Você não vai deixar de amar sua mãe. Você não vai deixar de amar sua mulher. Mas o que Jesus quer é que a gente ame mais a Ele. Você tem que amar mais a Jesus que a seu pai, que a sua mãe. Seu pai, sua mãe pode pedir que você deixe a fé, abandone a fé. Eu já tomei conhecimento de pai, de mãe, que diz, eu não te abençoo mais. Se você a partir de agora vai seguir Jesus, vai ser crente, eu não lhe dou mais a bênção. Você tem que ouvir, ficar calado e dizer assim, bem, mas eu escolhi amar mais a Jesus. Eu prefiro a bênção de Jesus. Você vai ficar amando seu pai, amando sua mãe, mas amando mais a Jesus. Dando primazia mais a Jesus. É isso que o texto está dizendo aqui. Se alguém vier a mim e não aborrecer. No original é não amar mais a seu pai, a sua mãe, a seus filhos, a seus irmãos, a suas irmãs, a sua mulher e ainda a sua própria vida. Quem decide seguir a Jesus tem que voluntariamente abrir mão da sua própria vida, dos prazeres, dos desejos que a vida oferece e amar mais Jesus. E Jesus disse, se não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. É uma condição imposta por Jesus. Então, o cristão discipulado, ele precisa ter voluntariedade. É preciso querer. Se alguém quer vir, né, tem que querer. Jesus não impõe, ele apenas chama, vem, vem. Mas é preciso querer. Quando você decide, né, então eu quero Jesus, né, eu quero vir a Jesus. São Lucas capítulo 9, versículo 23, nós encontramos aqui uma palavra maravilhosa, quando Jesus, ele disse exatamente para os discípulos que estavam com ele, ele disse assim, olha, se alguém quer vir após mim, Jesus não força, né? Não impõe, não obriga. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Se alguém quiser acompanhar-me, era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo, negue-se a si mesmo. Né? Negue-se, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é preciso querer, é preciso ter disposição. Né? Você precisa estar disposto. Isso diz respeito à vontade. Né? Você tem que estar disposto, tem que tomar essa disposição. É preciso ter disponibilidade.
É preciso empreender tempo, é preciso empreender bens, a vida, enfim, entregar o coração. Então, para ser discípulo, o discipulado e o discipulador cristão, Jesus exige voluntariedade. É preciso querer, é preciso ter disposição e é preciso ter disponibilidade. Glória a Deus! O discipulado cristão exige abnegação. Abnegação. Glória a Deus. Versículo 26, está aí outra vez. Se alguém vier a mim, não é? Isso tem uma exigência. Não é? Isso tem uma exigência. Jesus está exigindo que as relações familiares não nos impeçam de assumir o reino. Você aceitou Jesus? Eu lembro de uma jovem, hoje a esposa de pastor em Aracaju. Posso citar o nome dela porque o exemplo é positivo, a irmã Graça. Ela aceitou Jesus em Palmeira dos Índios. E eu lembro que ela foi impedida de sair de casa. Nós passávamos para a igreja, a casa dela tinha uma área, tinha um portão de ferro, eu ainda lembro até o local. E ela estava por trás da grade, muitas vezes chorando. E a gente passava, ela dava a paz do Senhor, chorando, dizia, ore por mim. Eu fui impedida de ir à igreja. Mas permaneceu firme. Enfrentou lutas, dificuldades, mas ainda hoje está firme, servindo ao Senhor. Hoje é a esposa de um pastor, continua na presença de Deus. Então o discipulado e o discipulador cristão, a palavra de Deus, Jesus exige abnegação. Tem exigência, não é? Exigência. O Senhor Jesus exige que as relações familiares fiquem em segundo plano. Primeiro Jesus. Primeiro Jesus. Se você não colocar Jesus em primeiro lugar, você não vai conseguir. Tem que amar mais Jesus. Segunda exigência, no versículo 33, olha o que disse o Senhor Jesus. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem. Então, a segunda renúncia, a segunda exigência é renunciar os bens. Os bens podem transformar-se em deuses, tornando-se uma prioridade, escravizando o homem, levando a viver em função deles. Há muitas pessoas que se embaraçam na fé por causa de bens. Pastor, e é pecado ter bens? Não. Deus te abençoe, que aumente o teu número de bens, de casa, de carro, de terreno, de fazenda. Glória a Deus. Jó era rico, Abraão era rico. A Bíblia fala de homens de Deus ricos, abençoados materialmente. Porém, Jesus exige que para segui-lo precisa renunciar aos bens. Não é que Jesus está dizendo, deixa tudo. Aquele moço rico que foi ter com Jesus, ele não entendeu a palavra de Jesus. Quando Jesus disse para ele, deixa o que tem e vem, segue-me. Não é que ele tinha que deixar, abandonar a casa, abandonar os carros, abandonar... Não é isso. Jesus estava dizendo para ele, dá prioridade a mim a partir de agora. Deixa os bens em segundo plano. E tu vais ser meu discípulo. Porque Jesus diz aqui claramente nesta palavra, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus exige? Que ame mais a Ele. Que ame mais o seu reino. Que ame mais a sua obra. Mas tem outra exigência aqui. No versículo 26, Jesus disse, olha, e ainda também a sua própria vida tem que renunciar. Se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Renunciar à própria vida. O discípulo de Jesus não pode viver egoisticamente. Não pode ser egoísta, colocando em primeiro lugar os seus próprios interesses. Não, primeiro Jesus. Primeiro o reino de Deus. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que você vai deixar de trabalhar, não é que você vai deixar de estudar, não é que você vai deixar de namorar, vai acabar o namoro, acabar o noivado, acabar o casamento. Não, não é isso. Jesus estava falando de diálogo importantíssimo. É a prioridade. É a valorização, é a renúncia. É exatamente você renunciar
e dá prioridade a Ele. Glória a Deus. O discipulado cristão exige também compromisso. Versículo 27 a 32 deste capítulo 14. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é isso? Compromisso. Compromisso. Seguir a Jesus, servir a Jesus, exige renúncia, mas exige também compromisso. Um compromisso que requer consciência, né? Você precisa ter consciência. Os versículos seguintes falam de alguém que vai edificar uma torre, de alguém que vai para a guerra. É Jesus mostrando que esse compromisso requer consciência. Analise o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Quem segue a Jesus tem que ter este compromisso. Consciência de sua decisão, consciência de suas implicações, consciência de seu custo. Você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão, seguir a Jesus. Pertencer ao reino de Deus. Então, a partir de agora, você tem que ter compromisso. Assim como aquele homem lá que Jesus que foi edificar uma torre. Mas primeiro tem que sentar, ver quanto vai gastar, ver quanto tem. Jesus está trazendo aí um exemplo, uma analogia, exatamente para trazer a consciência da sua decisão, das implicações, do custo. E um compromisso, nós sabemos, isso requer o quê? Sacrifício. Tome a sua cruz. Jesus deixa claro aqui, qualquer que não levar a sua cruz, compromisso, requer sacrifício. Você quer servir a Jesus sem sacrifício? Não, tem cruz. Qualquer religião, qualquer denominação, qualquer pregação que lhe ofereça um evangelho sem cruz, evangelho sem preço, não vale a pena. Evangelho sem compromisso não vale a pena. Porque o evangelho de Jesus implica em compromisso. Tome a sua cruz. Isso fala de compromisso. E compromisso requer o quê? Sacrifício. E esse sacrifício, primeiro é um sacrifício próprio. Tome a sua cruz. Cada cristão tem uma cruz para carregar. Você tem uma cruz, você tem um compromisso, então esse sacrifício é próprio, é seu, a cruz é sua. Não queira pegar a sua cruz e dar para ninguém. É como aquela ilustração que nós lemos do irmão que sonhou com a cruz e ele reclamava muito da vida. Ah, depois de crente, é uma luta aqui, outra luta ali. Eu só queria me libertar dessa luta. E aí ele sonhou que tinha uma cruz bem grande, e ele carregava aquela cruz, mas ele começava a reclamar e alguém chegava e dizia, quer cortar a cruz? Tá pesada, tá muito grande? Vamos cortar aqui. Ele cortou metade da cruz. Aí saiu feliz, só que logo chegou ao final da sua caminhada. E no final da caminhada tinha um rio, e esse rio não tinha ponte. Ele viu isso na visão. E cada pessoa que chegava, aí do tamanho da sua cruz era a ponte para ele atravessar para o outro lado. Era só deitar a cruz e passar por cima, chegava do outro lado com a vitória. Quando ele chegou no final da caminhada, que foi colocar a cruz estava pequena. Amados, leva a tua cruz, carrega a tua cruz, assume o teu compromisso. Requer sacrifício? Requer. Mas no final, tua cruz vai ser transformada em uma coroa. Eu gosto muito do hino 291. Aquele hino maravilhoso que diz que levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Glória a Deus. Eu queria até que os irmãos que estão na sonoplastia procurassem esse hino. Rude cruz se erigiu, porque ele diz lá no final, diz, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pastor,
é um sacrifício muito grande. Minha cruz é muito pesada. O Senhor não sabe a cruz que eu carrego. Mas, amado, de acordo com o tamanho da tua cruz, é o tamanho da coroa, da recompensa que Jesus tem para te dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, compromisso envolve sacrifício próprio, né? Sacrifício próprio, glória, sacrifício diário, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que é dia a dia. Olha Lucas 9, 23, a palavra do Senhor, ela é linda, ela é maravilhosa. Lucas, glória a Deus, 9, 23, olha o que está nos dizendo a palavra. E dizia, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, observe a Bíblia, não leia assim correndo, leia meditando, tome cada dia. Então o compromisso é próprio, é pessoal, a sua cruz é pessoal. E diz mais assim, ó, tome cada dia, é diário. Quando você acorda, a cruz já está lá. É a cruz de cada dia. Aleluia, glória a Deus. Disse o certo homem de Deus, disse, duas coisas eu aprendi com Jesus. Primeiro, a cruz de cada dia. Quando a gente acorda, já está lá. Mas ele é tão bom que ele já prepara o pão nosso de cada dia. Aí você come o pão de cada dia e leva a cruz de cada dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício é próprio, é diário. O compromisso requer uma missão. Né? Versículo 28 fala sobre isso. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer de você. Então isso envolve uma missão. Você está construindo. É isso que Jesus quis dizer. Quem começa a vida cristã está construindo. Isso requer uma missão, requer um compromisso coletivo, direcionado, juntos, em favor de missão. Não é exatamente isso aí. Você está com uma missão, você está com um compromisso, você está trabalhando em favor do reino, você está junto com outros, construindo o reino de Deus. Compromisso de construção, de construir. Olha que coisa linda, né? Estamos construindo o nosso caráter cristão, estamos construindo nossos relacionamentos saudáveis uns com os outros. Compromisso de combate. Jesus fala aqui de guerra, de alguém que vai à guerra. Então é um compromisso de combate. Você está numa guerra, ninguém lhe chamou para ficar de pijama, né? Para ficar deitado numa nuvem de travesseiro. Não, meu amigo. É um combate, é uma guerra. Você veio para uma guerra. Você agora está ao lado de Jesus. Você está ao lado de Jesus. Né? Estamos combatendo a nossa natureza pecaminosa. É um combate diário, combatendo. Estamos combatendo o arsenal do inimigo. O inimigo espiritual. Paulo fala isso aos Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, reinos. É a batalha do cristão. Então, o compromisso é sério. Glória seja dado o nome do Senhor. E o discípulo é alguém que é um estudante. É aquele que está sendo discipulado, não é? É aquele que no hebraico diz que precisa ser ensinado, instruído. Glória a Deus. Acostumado agora a gostar de novas coisas. Você gostava de se embriagar com vinho. Agora vai aprender a gostar de se encher do Espírito Santo. Aleluia. É o discipulado, né? Glória a Deus. Strong, no seu dicionário, ele usa a palavra matete. Exatamente, aprendiz, aluno, discípulo. Você precisa estar com essa disposição de aprender. E você que é discipulador, de ensinar. Glória a Deus. O matete está aí. Né? É exatamente aquele aprendiz que veio para aprender. E você precisa ter a vocação de ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra grega mateites aí, empregada para discípulo, é usada aproximadamente 270 vezes nos evangelhos e no livro de Atos.
Então, na mente de Jesus estava o discipulado. Glória a Deus. Essa palavra denota um pupilo que se submete aos processos de aprendizado e sob a responsabilidade de um professor, de um discipulador. Irmão, você que é professor de escola dominical, veja a sua responsabilidade. Aquela classe que está diante de você, ali estão os matentes, ali estão os aprendizes. Você é responsável para formar nessa gente um caráter cristão, levá-las a entender esse compromisso, essa cruz diária, pessoal, essa batalha, essa construção. Amados, palavra grega entrou na língua inglesa e portuguesa com o termo matemática. Veja bem, em inglês, mathematics significa literalmente disposto a aprender. Matetes é de onde vem matemática do inglês. Disposto a aprender. Aprendiz. Glória a Deus. Então, para o discipulado, aceitar esta posição de aprendiz. Para o discipulador, se conscientizar de que diante de você, você tem um grupo de alunos, de aprendizes. Na prosa ática, notadamente em Platão, ela faz alusão ao estudante treinado por um filósofo, um orador retórico. Então essa palavra tem algo muito profundo, muito importante. O conceito já era prevalecente no Antigo Testamento e é exemplificado pelo signo dos profetas. Quando você está estudando o Antigo Testamento, lá especialmente no livro dos Reis, né, você encontra lá Elias e os filhos dos profetas, Eliseu e os filhos dos profetas. Eram alunos, era um seminário, era um colégio discipulador, formador de profetas, de obreiros. Eram aprendizes. Mais tarde substituíram Samuel, mais tarde substituíram Elias, depois substituíram Eliseu, mas por enquanto eram aprendizes. Você sabe, uma das coisas que me chama muita atenção quando eu estou ensinando a palavra, eu observo quem está aprendendo e quem não está aprendendo. Há pessoas que, na hora do ensino da palavra, ele não está nem aí. Ele não abre nem a Bíblia. Ele não acompanha o ensino da palavra. Ele não usa uma caneta, um lápis. São os piores alunos da sala. Eu ensinei por aproximadamente 20 anos em escola teológica. E eu descobri que aqueles alunos que não abriam a Bíblia, não abriam os livros, não anotavam o que estava se falando na aula, na prova, eram as menores notas. Eram os alunos mais fracos. Guarde isso. Você como discipulado e discipulador. Observem essas coisas. Esses obreiros, esses discípulos, eles estão sendo preparados para o amanhã. Hoje nós já estamos tendo um reflexo nesse novo grupo de obreiros que estão aí atuando. A maioria deles sem conhecimento da palavra. A maioria deles chegam no altar e vão contar a história de carochinha. Tapioca mordeu beiju, beiju ficou com raiva, tapioca não dormiu. E não tem a palavra para ensinar. Não interpretam a palavra. Às vezes lê um versículo e vai contar a história que não tem nada a ver. Porque não foram bons alunos. Não foram bons aprendizes. E o que será das próximas gerações? O que será desses novos discípulos que estão chegando? Meu Deus, eu me preocupo. Eu vou para o altar, eu levo horas e horas, muitas vezes estudando, meditando na palavra. A minha preocupação é que eu estou formando um grupo de obreiros para o amanhã. Nossa geração está passando. E a minha preocupação é que venha uma nova geração de obreiros, de oba-oba, de corre-corre, pega-pega. Uma igreja sem compromisso. Uma igreja que só pensa em experiencialismo. E naquela hora do culto ali todo mundo correr, pular, subir nas paredes como lagartixa e quando terminar ir para casa do mesmo jeito, sem conversão, sem mudança de vida. Não é esse o propósito do evangelho.
O propósito do evangelho é discipular, é formar o caráter de Cristo através do ensino da palavra. Amados, é muito sério isso. No Novo Testamento, Mateus, esse termo usado, é uma alusão aos discípulos de João Batista. João Batista formou os seus discípulos, ele ensinava aos seus discípulos de uma forma tremenda, gloriosa. Em São Mateus, capítulo 9 e o versículo 14, eu gosto de provar pelas Escrituras. Chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Veja que João tinha formado um caráter naqueles discípulos. Eles aprenderam que o jejum é uma arma poderosa na batalha espiritual. É isso que nós precisamos passar, não é? Diante dos fariseus. Eles, os discípulos de Cristo, eles estavam lá preparados para enfrentar, as dificuldades. Um discípulo mal formado, na primeira batalha, ele cai, ele desanima, ele desiste. Olha, Marcos 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? A palavra discípulo aí é aprendizes, matetes. Então João se preocupou em formar os seus discípulos. Jesus se preocupou em formar os seus discípulos. E nós não vamos ensinar aos nossos discípulos, nós não vamos formar em nossos discípulos um caráter cristão. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que possamos ter esse compromisso, essa responsabilidade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. São João 9,28, Evangelho de João 9,28. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nos dias de Jesus havia discípulos e discípulos. Havia os discípulos de Moisés, aqueles que se apegavam à lei. Havia os discípulos de Jesus, que se apegavam aos ensinos de Jesus. Porque é no discipulado que nós escolhemos que tipo de discípulos vamos formar. Quais são os melhores obreiros que temos nas igrejas hoje? São aqueles obreiros, são aqueles crentes que chegam na igreja e se tornam aprendizes, que estão sempre aprendendo. Estão sempre aprendendo. Estão ali sempre buscando novos conhecimentos. Quanto mais aprendemos, mais isso está formando em nós um caráter cristão. Nas epístolas, o termo timinetes, seguidor, imitador, ocorre em várias ocasiões, mostrando alguém que segue o modelo de vida proposto por Deus. Paulo, aos Efésios 5:1, diz: sede meus imitadores. Imitadores aí é seguir o modelo de vida. O discipulado, ele precisa seguir. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Em um sentido amplo, Jesus usou a palavra discípulo para descrever os seus seguidores. Aqueles que seguem, aqueles que sofrem a influência do seu ensino, aqueles que se esforçam para conformar-se ou aceitar os seus princípios. Que coisa maravilhosa. Então Lucas refere-se a toda a multidão dos discípulos. Nos dias de Jesus já havia uma multidão de discípulos. Atos 6:2 diz que os 12 convocaram a multidão dos discípulos. Foi de entre os discípulos que foram tirados os 7 primeiros diáconos. E aqui eu quero chamar a atenção. Se o seu crente, o seu obreiro não é discípulo, pelo amor de Deus, não separe esse indivíduo para o diaconato, muito menos para o presbitério da igreja, porque não vai ser um bom obreiro. Se ele não é um bom discípulo, se ele não é um bom aluno, ele não vai ser um bom obreiro. Porque se eu não aprendi, o que é que eu vou ensinar?
se ele não gosta de culto e doutrina, se ele não gosta do estudo da palavra, o que é que ele tem para ensinar? É a palavra de Deus. Está em Atos capítulo 6, leia a Bíblia. Atos 6 diz que foi de dentre a multidão de discípulos que foram escolhidos 7 varões para servir no diaconato. Jesus disse: vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente. Olha a condição colocada por Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra. Tem que estar na palavra. Aí ele disse: verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:31. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, tem que amar a palavra. Tem que seguir a palavra, tem que aprender a palavra. Os discípulos de Jesus naqueles dias e sempre são aqueles que respondem ao seu convite. Qual foi o maior convite de Jesus? Primeiro, vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi o primeiro grande convite de Jesus. Segundo grande convite de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então aprendamos de Jesus. Sejamos discípulos de Jesus sempre. Sempre matetes de Jesus. Sempre alunos de Jesus. Em um sentido restrito, discípulo, também apóstolo, aplica-se ao círculo interno daqueles que têm um chamado específico para a obra. Tem tudo a ver, não é? A Bíblia fala nos 12 apóstolos que eram discípulos de Jesus. Então, para você ser apóstolo, meu querido, primeiro precisa ser discípulo. E discípulo, matetes, é aluno, é aprendiz. Tem alguém que quer ser apóstolo sem ser discípulo. Não vai prestar. Vai ser um apóstolo mascarado. Vai ser um apóstolo que vai fazer dano ao reino. Pedro, André, Tiago, João, Simão, todos os apóstolos. Primeiro eles foram o quê? Discípulos. Primeiro foram aprendizes. Primeiro tinham compromisso. Primeiro aprenderam a levar a cruz. Primeiro aprenderam que a cruz é um compromisso pessoal, um compromisso diário, a cruz de cada dia. Se dedicaram a aprender com Jesus. E depois, esses discípulos são chamados de apóstolos. Olha, o doutor Bruce, ele disse, eles eram pessoas de mente lenta. Eram pescadores leigos, mas eram muito honestos. Mas muito inaptos para receber novas ideias. Sabemos que nada além dos fatos poderia fazer com que tais homens crescessem naquilo que atualmente alguns lhes acusam de ter inventado. Até a ignorância dos discípulos, até a limitação dos discípulos. Atos dos Apóstolos chega a dizer que Pedro era leigo. Até a limitação deles prova que eles foram bons discípulos. Que se tornaram apóstolos. Apóstolo Pedro, olha que coisa linda. Porque foi um bom aluno, foi um bom aprendiz, foi um bom discípulo, se tornou um bom apóstolo. Então nós estamos vendo que o segredo é ser um bom aluno, é ser um bom aprendiz, é ser um bom discípulo. O caminho é por aí. E depois se tornar um bom apóstolo, um bom ministro de Cristo. O discípulo de Cristo, primeiro, precisa ser separado do mundo. Primeira coisa, separado do mundo. O discípulo de Cristo precisa seguir os ensinamentos de Jesus. Terceiro, o discípulo de Cristo precisa ter amor pelos outros. Tem que amar. Não é? O discípulo de Cristo precisa fazer outros discípulos. Você é feito discípulo não é para ficar com conhecimento para você. Não. Você é feito discípulo para fazer outros discípulos. Que Deus abençoe a cada um dos nossos amados internautas, você que parou para ouvir essa palavra. Nosso alvo é transmitir para você uma palavra que forma em você também uma característica, um princípio. O discípulo é o aprendiz, é o aluno dedicado e atencioso, é o imitador de Cristo. É que sejamos esse discípulo, esse aprendiz, esse aluno dedicado, atencioso, esse imitador de Cristo, de forma que cumpramos a grande comissão
Disse Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Primeiro ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí ele promete: eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco. Saiba que Jesus está aí com você, assim como ele está conosco aqui nesse estúdio. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Ele promete estar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra produza efeito em nossos corações. Vamos ouvir mais esse belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. E eu amo a mensagem da cruz até morrer. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Deus, estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos estar orando por você, orando por todos nós, orando por aqueles que estão no leito, aqueles que estão internados em hospitais. Muitos estão entubados, outros estão de quarentena, em isolamento. Oremos, peçamos ao Senhor que nesse momento difícil que estamos passando, que a sua presença gloriosa possa confortar a cada um dos irmãos, possa trazer de volta aqueles que estão afastados do redil do Senhor, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que possam ter esse encontro, possam se tornar discípulos também do Senhor. E assim nós vamos estar se preparando para o encontro glorioso. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E aí vem uma pergunta: pastor, e depois do fim dos tempos, como vai ser? Aí nós é que vamos estar com Ele todos os dias por toda a eternidade. Ele está conosco aqui na terra, através do Espírito Santo, mas após o final dos tempos, aí o arrebatamento da igreja acontecerá e a igreja aí vai estar com Ele todos os dias por toda a eternidade. Querido e amado Salvador, te agradecemos por tua palavra, conhecer a tua vontade, conhecer a tua mente, conhecer os teus desígnios. Que coisa tão gloriosa! Nos ajuda a ser gratos cada dia por conhecer a ti, conhecer a tua palavra, crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Eu te agradeço por esta oportunidade, eu te agradeço por tua palavra lida, meditada, eu te agradeço por este programa, eu te agradeço por aqueles que ligaram o seu receptor para ouvir esta palavra. Senhor, levanta discípulos na tua casa. Cada dia manda mais aprendizes, pessoas comprometidas com o aprender, com o ser discipulado, formado. E também levanta discipuladores, ensinadores da tua palavra, homens e mulheres, professores, professoras, obreiros, comprometidos em ensinar a verdadeira palavra, a mensagem pura e santa do teu evangelho. E assim estaremos formando novos obreiros que darão continuidade ao trabalho, à obra aqui na terra, até o momento do toque da última trombeta. Nós te agradecemos, Senhor. Te pedimos por aqueles que estão internados, aqueles que estão enfermos. Repreende esse espírito mau de enfermidade. Espírito de enfermidade, nós te repreendemos em nome de Jesus.
saia desta vida, saia deste corpo, saia agora desta casa, saia desta família. Em nome de Jesus nós repreendemos, pois a palavra diz, em meu nome expulsarão. E nós estamos expulsando em nome de Jesus. Não é em nosso próprio nome, é no nome daquele que venceu a morte, venceu as doenças, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Te agradeço, Senhor, pela cura, te agradeço pelo teu milagre, te agradeço pelas vidas que estão sendo alcançadas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos mais uma vez ao final do programa Voz da Escola Bíblica. Muito grato àqueles que cooperam para que este programa permaneça no ar. Você que está sempre conosco, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Venha à Escola Bíblica, procure a Escola Bíblica mais perto da sua casa, vá ouvir a palavra de Deus. Estamos nessa fase dos 30%, mas de acordo com o tamanho do templo, cabe muita gente. Nosso templo aqui tem espaço para 1.000 pessoas, então 300 pessoas e mais algumas coisas dá para a gente acomodar. Então se encaixe aí desse número e venha à Escola Bíblica, venha ao culto à noite. Deus continua conosco. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Amém. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é quando água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória.